Tudo o que tiver preparado para a sua vida será exposto, primeiro no lugar secreto, então depois abertamente. Mas você só pode desenvolvê-lo estando no lugar secreto. Pai, me transforme e eu vou atravessar a porta. Como aconteceu com outras pessoas, também pode acontecer comigo. A sua palavra diz que tudo que está na palavra é possível para ti. Pai, hoje pela fé eu passo por essa porta. Eu entro nessa porta no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Comece a entrar na realidade do potencial que a palavra mostrou para você. Então isso se tornará real. Nosso maior problema é o que acontece em nossas mentes. O raciocínio descontrolado destrói a fé. Você deve entender que sua alma não quer que seu espírito tenha domínio. Sua alma fará absolutamente qualquer coisa para afastar um milagre e fará você dizer: isso é apenas para os poucos escolhidos e os espirituais. Que grande balela religiosa! Um dos nossos maiores problemas tem sido o espírito falso dos fariseus e saduceus. Jesus disse sobre eles: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Mateus 23:13. Houve uma doutrina de que o reino é apenas para os poucos escolhidos. Essa é uma das maiores mentiras que o inimigo propagou no corpo de Cristo. Eles dizem que é apenas para os poucos escolhidos e os espirituais, mas todos nós somos espíritos. Todos temos acesso à mesma coisa. O que Deus quer é que você acredite, e acreditar está baseado nos sonhos. O sonho continua em sua imaginação. Sua imaginação é um dos principais pontos vitais de conexão com a presença e o domínio do céu. Deus sempre fala em imagens. O homem, como um corpo em todo o mundo, ensinou a igreja a ouvir e não a ensinou como ver. Muitas vezes na Bíblia, quando alguém tem um encontro com Deus, diz que veio a palavra do Senhor, ou eu vi, ou então eu ouvi. Crônicas 9, versículo 6. Também Jó 13, versículo 1. Mateus 13, versículo 17. E Apocalipse 14, versículos 1 e 2. Interpretamos a palavra do Senhor como apenas ouvir a voz de Deus. Mas não é apenas ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor é uma porta que nos permite ver e depois ouvir. A única razão pela qual podemos ouvir tão claramente é porque fomos ensinados de como fazê-lo. A razão pela qual você não pode ver é porque você não recebeu instruções sobre como fazê-lo. Estou tentando dar-lhe algumas dicas simples que permitem que você veja. Na verdade, não é difícil. É um processo aprendido, que é como o A, B, C, D, E, e você obtém F. É assim que acontece. Deus chama as coisas que não existem como se fossem. Romanos 4, versículo 17. Agora você pode sentir que não está experimentando isso, mas a realidade é que você está, porque você é um ser espiritual. Então você vive neste conflito transdimensional e porque você nunca experimentou uma dimensão, você não acredita que você pode ir nela. Precisamos começar a chamar a existência a realidade das coisas que não estamos experimentando como se já estivéssemos experimentando. Na verdade, é tudo sobre fé e acreditar que o que você está fazendo e o que você está sonhando vai acontecer para você. Deus fará isso, Ele abrirá a porta. Por quê? Ele é um recompensador daqueles que diligentemente o procuram. Hebreus 11, 6.
Isso exige que você medite e permita que sua mente seja cativada pela palavra de Deus. É como chupar um pirulito, é um pirulito encantador. O recheio que está dentro dele é simplesmente incrível, mas não podemos experimentar no começo. Às vezes, de fato, é bastante horrível. A razão pela qual é saboroso é porque a embalagem o está cobrindo. Muitos de nós, como cristãos, deixaram a embalagem ser a revelação da palavra de Deus. Queremos a bondade, mas deixamos a embalagem sobre ela. A embalagem é uma capa, ou seja, nosso comportamento e práticas religiosas. Deus quer que tiremos o pirulito de sua embalagem. Você tira isso meditando e concentrando-se nisso e focando nela. Quando tiramos a embalagem de sua palavra, parece fantástico. Podemos ver tudo o que gostamos, mas não vamos prová-lo até que coloquemos na nossa boca. Muitos cristãos estão nesse estágio. Eles precisam sair dessa embalagem. Eles estão saindo. Uau! Isso pode acontecer. Veja isso. Uau! Que visão maravilhosa eu tive. Mas não acontece até que você tenha fé que você pode ter toda a experiência. Muitos de nós não acreditam que a palavra é verdadeira. Nós não acreditamos que a palavra fará o que diz que vai fazer. Nós não acreditamos que ela vai ativar o que ela diz que vai ativar e o que ela diz é ser possível para você e para mim. Então deixamos isso bem embrulhado em um pequeno recipiente agradável para que possamos controlá-lo. Deus quer que saiamos do controle. Ele quer que sejamos livres, porque onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Sonhar não envolve apenas a sua imaginação. Você é um ser trino. Você tem um espírito, uma alma e um corpo. Quando estou sonhando, todo o meu espírito está envolvido no meu sonho. Faço da minha alma o que o meu espírito, o homem interior, quer que ele faça. Como eu faço isso? Eu faço isso praticando. Eu faço minha alma dobrar o joelho para o meu espírito. Posso orar em línguas em voz alta ou em silêncio, sem nada sair da minha boca. O que Deus está procurando é submissão e rendição. Quando você for submetido em rendição, você terá a ressurreição da rendição. É a fé na palavra de Deus que permite que a rendição aconteça. É você estar exercitando os músculos do seu espírito até que sua alma diga: eu desisto, eu me rendo. O mais maravilhoso é que seu espírito transformará a sua alma. Nossa maior luta é contra o pecado. A razão pela qual lutamos contra o pecado é porque tentamos nos disciplinar por fora em vez de nos transformar de dentro para fora. Se você luta com as áreas do pecado em sua vida, você precisa obter o fluxo da glória de Deus em seu espírito para essas áreas. Você verá o que acontece então. Deus quer mudar e transformar essas áreas de sua vida, mudar a natureza do seu funcionamento. Ele só pode mudar quando o fogo se aproxima. Deus quer o fogo. Ele quer que o fogo esteja perto das áreas em que lutamos. Ele quer que estejamos perto da glória, porque a glória mudará a nossa natureza. Mas você é aquele que tem a opção de deixar a glória fluir. Rompendo argumentos e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, trazendo todo o pensamento em cativeiro para a obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. As questões em nossas mentes com as quais lutamos são coisas que estão em lugares altos e que se exaltam contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é baseado na fé e na revelação. Baseia-se na realidade do que a palavra diz. Não é apenas conhecimento escrito, mas conhecimento de revelação. A Bíblia diz que devemos derrubar tudo que se exalta contra esse conhecimento da revelação. Algumas das maiores lutas que temos estão em nossa imaginação. Você está orando e a glória de Deus está fluindo em seu quarto. Então, uma imagem aparece em sua mente. De repente, a atmosfera espiritual se dissipa, se esvai. Devemos lidar com essas imagens porque são essas coisas que nos impedem de receber a revelação. Essa é a coisa alta que tem que se submeter à glória de Deus que está dentro de você.
Você não o submete ao controlá-lo, você o submete ao queimá-lo e purificá-lo. Há alguns anos, uma jovem mulher, que foi uma prostituta, veio até mim. Ela tinha estado nesse campo de pecado por cerca de 9 anos. Ela nasceu de novo e Deus começou a falar com ela e ela queria se casar. Enquanto eu orava com essa mulher, não fiquei observando Deus limpar e restaurar a sua vida. Lembro-me de passar por minha própria imaginação e limpá-la. Então passei essa revelação para ela e disse: é o que eu quero que você faça. Tire todos os rostos das pessoas que você lembra e traga-os até o sangue de Jesus. Limpe-os com o sangue de Jesus. Ela foi embora e 3 meses depois ela voltou e me disse: Ian, estou livre. Por quê? Porque o sangue de Jesus a restaurou e a curou. Tudo o que ela fez foi pegar a realidade que eu tinha dado a ela e pela fé aplicou à sua vida. Então, ela conheceu um cara e eles se casaram. Eles tiveram uma lua de mel e ela me disse: Ian, eu era como uma virgem novamente na minha noite de núpcias com meu marido. Deus restaurou o corpo dela novamente. Este é um testemunho incrível. Deus é capaz de restaurar a pureza de uma mulher que foi tão contaminada assim. Estou falando de uma pureza absoluta, não apenas emocional e espiritualmente, mas fisicamente também. Quando eu estive orando com ela antes do casamento, eu poderia lhe dizer algumas coisas sobre isso, mas eu pensei: não, você não pode fazer isso. Isso estava além dos limites que eu pensava em minha mente que seria possível. Quando isso aconteceu, eu fiquei triste comigo mesmo. Eu tinha que me arrepender por não falar a revelação antes naquele momento e eu a teria incentivado mais. As coisas de que estamos falando são reais, são chaves reais. Trabalhei com ela há 22 anos e elas funcionam. Lidar com essas imagens é de vital importância para as nossas vidas. Para poder construir a fé, você precisa lidar com o lixo. Você precisa tirar o lixo e depois colocar algo em seu lugar. Tirar o lixo significa que eu preciso reconhecer que eu tenho essa coisa em minha mente. Eu preciso tirar essa foto, limpá-la e restaurá-la. E depois pegar o sangue de Jesus e pintar a foto. Então, ela irá embora. Eu conheço pessoas que trabalharam nisso e agora não conseguem mais lembrar o que aconteceu. É o que Paulo diz: esquecendo as coisas que para trás ficam e chegando à frente das coisas que estão por vir. Filipenses 3, versículo 13. A palavra esquecer significa que eu não consigo lembrar mais. É o que você faz quando se esquece. A única razão pela qual essas pessoas não conseguiram se lembrar de eventos reais foi por causa da glória, a mudança que a glória havia feito em sua vida. Não é diferente conosco. A glória funcionará em sua vida quando você dá oportunidade a Ele para fazer. Não importa o que aconteceu com você, o sangue de Jesus pode purificar tudo. Esta é uma das chaves vitais que uso quando estou aconselhando as pessoas. Eu lhes dou a lição de casa consistindo em ir para casa e trabalhar com este sangue durante suas vidas. Não posso fazer isso por eles. Eu não posso ficar lá de pé e orar por eles por horas e horas. Eles precisam ir e fazer seu próprio trabalho e receber o seu próprio testemunho. No momento em que escolhi começar a trabalhar assim, minha vida começou a mudar, porque o sangue de Jesus santifica e tira o pó e a marca do diabo em nossas vidas. É o sangue de Jesus que faz isso por nós. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Sua cruz não é seu marido ou sua esposa ou sua família. Sua cruz é a natureza do pecado que você luta na sua própria vida pessoal. É isso que você precisa carregar. Você precisa levar isso para a cruz, suportá-lo e trocá-lo. A cruz é um lugar de troca, onde você tira o lixo e coloca-o em Cristo. Então você recebe a sua ressurreição, liberdade e vida. Recebe-a em troca do lixo.
Ao meu ponto de vista, nós recebemos a melhor parte do negócio. Jesus fez isso por nós. Ele já realizou tudo em sua vida para nossa plena ressurreição e transfiguração total. Jesus fez isso. Nós talvez não tenhamos alcançado essa realidade ainda. É essa realidade a que Deus quer nos levar. Então, vamos praticar? Ativação.